E aí, velho? O tema dessa semana é um tema que o pessoal costuma ter bastante dúvida. E como que a gente decidiu fazer esse tema? E como a gente tá pensando em fazer temas futuros? A gente agora tá com uma comunidade no canal, chique demais. E a gente sempre vai estar abrindo lá para poder vocês darem suas sugestões. Então fiquem ligados na nossa comunidade lá aqui do Lebine Pro, que de tempos em tempos a gente vai estar indo lá, o que vocês querem ver aqui no canal de tema, o que vocês têm dúvidas, etc e tal. E fazendo que nem foi o tema dessa semana. Fazendo uma votação com as sugestões que o pessoal deu. E aí o que tiver mais voto, dependendo da semana, vai ser o tema que vai aparecer aqui no canal para vocês. Então participem, confiram, votem, sugiram daquele jeitão, beleza? A gente conta com vocês aí. E o tema escolhido essa semana foi sobre reverb. Bora lá! E rapaziada, tem basicamente dois motivos pelos quais eu acho que a rapaziada costuma ter dúvida na hora de mexer com reverb. O primeiro deles é em relação à complexidade do tema, tá ligado? Tipo, reverb, existem vários tipos de reverb diferentes pra você saber de cabeça, tá ligado? Dentro do reverb você tem vários parâmetros de configuração dessa ferramenta, saca? São várias coisas que tem que lembrar, tem que pensar, tem que não sei o que, tudo isso vai juntando e forma tipo uma barreira, velho, muito dura, assim, muito alta pra você transpor, tá ligado? E tipo, eu vou estudar reverb, vou entender reverb, tá ligado? Sax? É uma parada que costuma ser um pouco custosa, assim, do ponto de vista de aprendizado. Então isso desincentiva muita gente a estudar a parada a fundo. E o segundo motivo é a questão da conveniência. Tipo, a maior parte dos plugins que a gente vê no mercado de reverb e tudo mais, vem já com muitos presets. Não são, tipo assim, presets que você vai botar em qualquer contexto de mixagem e vão resolver. Mas são reverbs, tipo, muito úteis, tá ligado? Em várias situações. Então, tipo, a gente ficou com a impressão assim, eu já botei um preset aqui, já tá, tipo, uma sonoridade bacaninha, então eu vou deixar ele assim mesmo. E isso vai fazendo com que você adie esse estudo, essa prática mais profunda dessa ferramenta, tá ligado? Mas por que eu acho ainda muito importante você estudar a fundo, você realmente dominar o reverb? Porque costuma ser o diferencial, saca? Tipo, pega a mix de uma outra pessoa e essa outra pessoa, ela sabe, tipo, usar o reverb com mais coesão, com mais criatividade, ela realmente domina essa ferramenta. As mix dessa segunda costumam ser bem mais interessantes, bem mais impactantes, tá ligado? Um grande exemplo disso é o nosso Mike Dean, tipo, velho, que ele fez de estética pro som dos Travis Scott, tá ligado? Com reverb, delay, essas paradas, tipo, fica de incentivo aí e bora pro computador. Então, rapaziada, a intenção desse vídeo é de mostrar 3 formas bacanas de você usar o reverb durante a mixagem. A gente vai tentar dar os pontos mais gerais do uso de reverb numa mix e quais os principais reverbs que você pode usar para cada uma dessas funções. Como a gente falou, é um tema bem denso, é um tema bem complexo, são vários parâmetros envolvidos, então a gente não consegue acoplar tudo num vídeo só de uma forma que não fique muito maçante, tediosa, saca? Então a gente tentou dinamizar o máximo possível, assim, a abordagem desse tema. O primeiro grande uso do reverb na mixagem, e vocês vão ver que os 3 pontos que a gente vai abordar aqui, eles têm muito a ver um com o outro, mas o primeiro grande ponto é o de gerar contraste e senso de profundidade entre os elementos da mix. Então a gente tá com um exemplo aqui de um som onde eu quis dar uma ideia da voz principal ser mais brilhante, ser mais aberta e na cara, e eu queria que os backing vocals eles ficassem mais pra trás em relação às vozes principais e até outros elementos da mix, tá ligado? Como que eu posso fazer isso? Posso fazer isso com o uso de um reverb. Quais são os principais tipos de reverb que a gente pode usar para esse tipo de contexto? Um que eu acho fantástico para esse tipo de situação é o Hall, que ele tem uma característica mais rica, digamos assim, tá ligado? Mais densa, mais fechada, dependendo da configuração e tudo mais. Tudo isso faz meio com que esse backing vocal ele fique puxado pra trás, ele fique mais atrás e gere esse contraste tridimensional, tá ligado? Em relação à voz principal e gera esse contraste também de tonalidade, de textura com a voz principal e com os elementos da mix. Vamos ver aqui na prática. Eu sou um skunk, a polícia mandou encostar ali na parede. Tá tudo suave, meus mano tá sem flagrante. Esses pelas são bem inveja da... Agora botando só a voz principal e os backs juntos. Eu tô com os meus mano carburando no mundo verde. Preço da passada, agora eu sou home skunk. A polícia mandou encostar ali na parede. Beleza, como que eu tô conseguindo esse efeito? Quais são as configurações de reverb que eu tô usando nos meus backs para poder conseguir esse efeito, né? Parecer que tem uma coisa atrás da outra. A gente tá usando esse reverb 2 aqui. Tô usando, como eu falei, um hall, alguns tipos de sala,
salas um pouco maiores, até alguns chambers, tá ligado? São bem bacanas pra esse tipo de contexto, mas eu acho que o mais, assim, direto e reto, tá ligado? O mais prático, talvez o primeiro que seja interessante você tentar quando estiver mixando, seja um hall mesmo, algum tipo de hall, sacas? É o que mais tem chance de dar certo pra esse tipo de contexto. Então a gente tá aplicando aqui um hall. Esse Valhalla, ele é ótimo, os plugins da Valhalla são ótimos. Esse Vintage Verb é mais ótimo ainda, é muito especial esse plugin. Ele tá indo pra um delay também da Valhalla, pode dar um pouco mais de espacialidade assim pro reverb. Eu tô tirando uma parte da calo dele, tava um pouco mais aguda, dando uma fechadinha nele, fazendo um low pass filter mesmo, e jogando um image pra poder espalhar ainda mais no estéreo esse reverb, sacas? Pra poder criar ainda mais essa espacialidade, esse senso de coisa larga e também de coisa mais profunda. Se eu tirar o reverb dos backs, o som vai ficar mais ou menos assim. Lenço da passada, agora eu sou um skunk. A polícia mandou encostar ali na parede. Tá tudo suave, meus mano, tá sem flagrante. Esses pelas são bem inveja da minha tropa. Nós anda em frente, melhor cê sair da rota. Onde a gente passa o clima fica diferente. Bitch pensa louco porque você não me nota. Então, sem o reverb, o back ele fica um pouquinho mais próximo, parece que tá mais no plano da voz principal, saca? Tanto em questão de tonalidade quanto em questão de distância, de profundidade nesse palco sonoro que a gente tá pincelando aqui. Quando a gente bota o reverb, ele dá essa diferenciada. Então a gente consegue gerar esse contraste de tonalidade e esse senso de que tem uma coisa mais atrás, uma coisa mais à frente. Esse é um dos principais usos, eu acho que é um dos usos mais legais assim do reverb na mixagem, saca? Esse é um dos recursos mais úteis que a gente tem. Muita gente não sabe o que é exatamente essa profundidade da mix. Essa é uma das formas que a gente pode dar esse senso, saca? Geralmente é gerando esse contraste de tonalidade entre uma coisa mais brilhante, mais fechada, entre aspas, e uma coisa que dê esse efeito de espaço e uma coisa que esteja mais bidimensional, mais na frente, mais próximo de quem tá ouvindo, saca? O reverb é muito bom pra isso. Um segundo uso muito bacana dos reverbs é pra poder equalizar uma fonte sonora, tipo, pra poder equalizar mesmo, muito doido, né? Às vezes a gente não tem um interesse muito grande em fazer uma equalização com um saturador ou com o próprio equalizador na fonte sonora pra poder, porque às vezes acaba ficando muito duro, acaba tirando um pouco o contexto ou acaba, enfim, ficando um pouco estranho você aplicar no insert ou até um processamento paralelo, esse tipo de ideia. Daí o reverb ele vem pra poder, com essa espacialidade que ele gera, esse efeito espacial que ele tem, essas reflexões primárias, secundárias, etc e tal, essa densidade, esse decay dele, todas essas características que o reverb traz, eles podem acrescentar de uma forma mais sutil, uma forma mais vibe, essa frequência que a gente tá sentindo falta na fonte sonora que a gente tá tratando, tá ligado? Para esse tipo de situação, eu acho que os tipos de reverb mais interessantes são o shimmer, embora o shimmer não seja um tipo de reverb em si, ele é como se fosse um efeito derivado do reverb. Você pega um reverb e aplica um processamento específico, você tem um shimmer, mas é tão comum você trocar, né, tipo, você fala, o reverb shimmer, tá ligado? Que eu considero, tem esse abuso de linguagem aqui dessa forma. Então, um shimmer é uma forma muito legal, é um tipo de reverb muito legal de você usar para poder equalizar uma fonte sonora. Um plate também é muito bacana, ele tem esse ar mais suave, mais aberto, também fica muito legal pra você equalizar uma fonte sonora específica. Alguns plates mais fechados também para dar um pouco mais de corpo em alguns elementos da sua mix. Também tem várias opções, mas as que eu acho mais comum para esse tipo de finalidade são de fato o shimmer e um plate. O shimmer pode ter vários tipos de algoritmos e de tipos de reverberação ali dentro dele, e o plate em si. Nesse caso aqui dessa mix, eu tô usando um shimmer na voz principal e ele é bem sutil, é um shimmer bem sutil mesmo, assim. Quando a gente tira ele da mix, nesse caso, parece que a voz ela deu uma leve apagada e ela perdeu um pouco da vibe dela, saca? Eu queria que a voz ficasse um pouco mais destacada e um pouco mais vibe ao mesmo tempo, só que sem vir aqui no equalizador, por exemplo, e, saca, torar uma frequência aguda ou hiperaguda. Eu queria fazer isso de uma forma que fosse um pouco, que agregasse um pouco mais na mix, mas ao mesmo tempo fizesse essa equalização. Então ficou um resultado mais ou menos assim, sem o shimmer, com o shimmer. Então é bem sutil, mas é o suficiente pra gente poder garantir um pouquinho mais desse destaque, um pouquinho mais dessa vibe mais aguda, saca? Um outro tipo de equalização por meio do reverb que é muito legal também é essa de você dar um corpo a mais pra uma voz, por exemplo, por meio de um reverb. E é
É tão legal fazer isso, é tão, tipo, dá um efeito tão massa, tá ligado? Tipo, é tão cabuloso, assim. Esse tipo de uso de reverb numa voz, que tem até um preset aqui nesse plugin da Slate, que é o Verb Switch Classic, que se chama 250 Vocal Perfection, que ele dá, tipo, esse corpo a mais por meio de um reverb, tá ligado? É um reverb bem curto, é um plate, com essa textura que ele acrescenta espacial, assim. Na mix, ele dá esse corpo a mais e, tipo, fica bonitão, sem necessariamente você ir lá e acrescentar essa frequência no insert da voz, tá ligado? É um exemplo bacana de como que você pode equalizar por meio do reverb. E é um uso mais comum do que o pessoal imagina e pensa, tá ligado? Terceiro uso que é bem comum e bem interessante, talvez esse seja o mais legal de se trabalhar na hora da mixagem, porque é o que mais exige da sua criatividade, tipo, do seu senso como artista, tá ligado? Do seu senso artista, de produtor e tudo mais, é em relação a efeitos e criar texturas, tá ligado? Isso é um pouco diferente de gerar contraste e profundidade, mas também tem um pouco a ver. Como eu falei, esses 3 pontos, eles têm uma ligação entre eles, porque todos eles mexem um pouco com a questão de equalização, todos eles mexem com essa questão de criar contraste, e todos eles mexem também com essa questão de profundidade, mas cada um de uma forma um pouco mais específica, tá ligado? Você criar efeitos usando reverb numa mixagem, ele vai, consequentemente, usar esses outros 2 pontos que foram mencionados. Começando pela questão de criar textura, geralmente a gente recebe algumas fontes sonoras de um beat ou de alguma outra coisa que estão muito cruas ou estão muito digitais, muito sintetizadas, e a gente não quer, e aquilo não tá passando uma vibe, saca? Parece que tá uma coisa meio estéreo, não estéreo de estéreo, tá ligado? Estéreo de muito vazia, muito neutrona, tá ligado? E uma das melhores formas de a gente acrescentar esse caráter a mais é por meio de um reverb. Aqui nesse caso, esse tecladinho aqui, ele tava dessa forma. Então nessa música ele tem um papel rítmico importante, ele tem esse tan 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 tan, uma coisa que vai marcando o tempo de uma forma mais interessante. E ele também garante uma vibe. Ele é bem importante pra garantir essa vibe mais aérea, tá ligado? Do som. Que é um trap mais, sacas? Mais solto, mais viajadão, assim, mais... Plá! Tá, a gente precisa trazer essa vibe pro som. Então o que eu comecei fazendo aqui foi justamente assim, pô, tá muito brilhante, tá muito digital, eu vou dar uma encorpada mais com o equalizador primeiro. Depois eu vou comprimir com... mais pela questão do timbre, assim, pra trazer um timbre um pouco mais... uma textura um pouco mais aveludada, por meio desse Acme aqui. E aí depois eu apliquei de novo o Vintage Verb, de novo um hall, justamente pra poder dar aquele ar mais lush, tá ligado? Aquele ar mais rico, aquele ar mais de coisa tipo cara, tá ligado? Que só um hall consegue dar, tá ligado? Ao mesmo tempo que ele dá essa textura mais encorpada pra esse tecladozinho, pra esse pluckzinho, ele também dá uma espacialidade a mais, que gera esse senso rítmico mais interessante pra nossa track, tá ligado? Repara aí. Agora com... Então parece que ele dura um pouco mais, essa duração um pouco maior desse pluck, ela dá tipo uma vibe a mais, uma textura mais interessante pra esse som específico. E aí é que eu só complementei com o Echo Boy, que não tá nem servindo necessariamente como um eco mesmo, ele tá quase que completando ali a cauda do reverb, saca? Então a gente consegue essa textura bem interessante por meio de um delay muito curto que tá quase agindo como se fosse um estendedor, digamos assim, dessa cauda do reverb, e um reverb para dar essa textura a mais, para criar, para incentivar ainda mais esse senso rítmico, esse papel rítmico do pluck nessa música, tá ligado? Então é uma textura bem interessante. Como efeito, tem tipo várias formas de você usar o reverb como um efeito para poder causar um impacto, para poder causar uma diferença, sacas? Em uma parte específica da música, em uma sílaba, em uma palavra de um vocal e assim por diante. Tem vários efeitos que você pode fazer com reverb. Aqui nesse caso, eu usei alguns exageros assim de reverb em algumas sílabas específicas, em algumas viradas de compasso específico, para dar aquele senso de tipo, wow, tá ligado? Gerar esses contrastes também de emoção e de tipo, picos de energia e sacas de tranquilidade na música. Então, por exemplo, nesse refrão aqui. Eu tô no fluxo das notas, pensei show tipo um avião. Ou como nessa intro aqui.
Tu repara que no finalzinho, no último, eu dou uma subida no reverb e o reverb faz como se fosse um fatiamento, assim, saindo aqui da direita, onde tá a voz tá apanhada um pouquinho pra direita, vai fazendo esse fatiamento aqui pra esquerda, sabe? Tipo, Então isso é um efeito interessante você usar no reverb pra poder criar uma vibe, pra poder dar uma dica de que vai mudar o cenário da música, tá ligado? Tipo, poder gerar aquela emoção e depois você tirar e depois você criar de novo em uma outra parte da música. Gerar esses contrastes também, não só de frequência e tudo mais, mas de vibe, tá ligado? Tipo, de energia na música. Nessa música eu não usei tantos efeitos assim com reverb, mas tem infinitos. Não tem exatamente um tipo de reverb específico pra você fazer esse tipo de efeito, porque justamente é uma coisa mais criativa. Então, qualquer tipo de reverb vai ser muito interessante nesse caso. Seja um room, seja uma sala, seja um hall, seja spring verb, tá ligado? Aqueles reverbzinhos de moeda, assim, que são bem psicodélicos, que são bem bacanas pra esse tipo de efeito, assim. Seja um chamber, seja um shimmer, como eu falei, não é um tipo de reverb específico, mas o abuso de linguagem acaba se tornando um. Enfim, tem que o céu é o limite, sacas? Aqui é realmente identificar o que é estético, o que o contexto da sua mix pede e conhecer as ferramentas, poder saber usá-las no momento mais oportuno, sacas? Com o que for mais oportuno de criatividade para aquele contexto. E em questão de técnica, existem N, sacas? N formas de você fazer técnicas criativas usando reverb. A gente tem o reverse verb, que é o verb, sei lá, que é quando você aplica o reverb numa fonte sonora, você deixa ele ressoando, pega a cauda dele, inverte, e aí você sincroniza aquela cauda invertida com o começo da fonte sonora daquela track que você tá tratando. Geralmente o pessoal faz isso numa voz, então fica aquele... Aí entra a voz numa introdução, no refrão, uma coisa assim, tá ligado? Gera essa tensão que vai acompanhando, crescendo e, desemboca na tranquilidade da música começando, por exemplo. Tem o gated verb, que é muito usado em caixa, tá ligado? Que é aquele som de sala que vem bem grande e do nada ele corta abruptamente, tá ligado? É bem legal em gêneros mais dançantes, assim, que tem uma pegada mais enérgica, você usar esse tipo de efeito. Tem formas de você transformar ou dar a impressão que uma fonte sonora tá mais estéreo, mesmo ela sendo mono, com reverb, sacas? Com uso de reverb. Enfim, os efeitos que você pode fazer com reverb são do tamanho da sua criatividade, tá ligado? Uma ferramenta muito versátil nesse aspecto, assim. E a gente só não passa tudo aqui porque a gente ficaria muito tempo falando sobre isso. O interessante é conhecer essas técnicas e praticar e, sacas? Ter um pouco mais de noção de como que você pode usar essa ferramenta nas suas mixagens. Então, rapaziada, a gente espera que tenha ajudado aí esse vídeo de alguma forma. É um vídeo um pouco mais simples, mas é justamente poder dar aquele start, saca? Se você tava aí com um pouco de dificuldade em conseguir ver com mais clareza, assim, como que você poderia usar o reverb numa mix, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a dar esse start e continuar os estudos dessa ferramenta que é fantástica, tá ligado? Realmente faz uma diferença danada, assim. Realmente é um diferencial no arsenal de quem mixa, tá ligado? E mais é isso, tamo junto, até a próxima.